Amém, irmãos. Nessa noite nós continuaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu peço que você abra comigo em Romanos, capítulo 11. E nós começamos a estudar o capítulo 11 na semana passada. Se os irmãos lembram, eu disse que nós dividiríamos o capítulo 11 em duas partes. Nós já estudamos a primeira parte, dos versículos 1 até o versículo 24, e hoje, em particular, nós vamos continuar nessa sessão que nós propositalmente deixamos para hoje, que são os versículos 25 a 32, e na semana que vem, o final desse capítulo, o versículo 33 até o 36, na próxima semana. Mas hoje, então, os versículos 25 até o 32, e eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, pois esta é uma passagem que tem sido desafiadora ao povo de Deus ao longo da história. Mas compete a nós entender a verdade de Deus e a palavra que está entregue a todos nós, aos santos em todos os tempos, para que não corramos dela, mas corramos em direção a ela, para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então preste atenção na leitura desses versos. Apenas o verso 25 até o 32. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém. A palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tua lei é boa, perfeita, agradável. Tua palavra, como acabamos de ler neste Salmo 19, ela é mais saborosa do que o próprio mel, mais valiosa do que o ouro depurado. Senhor, a tua lei é o que nós tanto precisamos. Senhor, dá-nos uma habilidade muito especial nessa noite pelo Teu Espírito, de interpretarmos e entendermos o valor deste texto para as nossas vidas e para a compreensão do mundo em que nós vivemos, especialmente da Tua obra de salvação para os muitos povos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu falo para você a palavra Israel, quais são os conceitos que vêm à sua cabeça? E aqui, quando eu falo Israel, eu estou me referindo especificamente a nação de Israel. Hoje pela manhã, quando eu estava pregando lá em Anápolis exatamente esse texto, eu perguntei, crianças, o que é Israel? Aí uma criança levantou a mão, mas ficou com medo de falar. Eu falei, onde tem Israel? Ela falou, na Bíblia. Eu falei, isso, na Bíblia, né? Mas quando você lembra das suas aulas de história, talvez ou aulas de geografia na escola, o que lhe vem à cabeça? Quando você lembra daquilo que se fala nas mídias ou nas notícias, nos jornais sobre Israel, a gente poderia falar muita coisa, meus irmãos. Israel talvez seja um daqueles lugares querido aos corações dos evangélicos. Todo evangélico quer um dia fazer uma viagem para Israel. Se não quer, um dia vai querer. Não é verdade? A gente fica meio fascinado. Eu ainda não fiz a minha. Quem sabe um dia eu vou fazer, né? Aqueles tours, né? Aquele turismo. A nação de Israel é uma nação extremamente turística. Eles recebem por ano, aproximadamente 3,6 milhões de turistas. Milhões. É muita gente. É muita gente. Gente passando por dentro o tempo inteiro. Ali você tem os lugares por onde Jesus andou, onde os apóstolos andaram. Talvez você pense na nação de Israel e fale assim, rapaz, quando eu for em Israel, eu vou ser batizado no Rio Jordão. Meus irmãos, crente que é batizado de novo no Rio Jordão, fazendo tudo errado, tá? Se você já foi batizado, você não tem que entrar de novo na água não, meu irmão, tá? Então larga com essa neura de que eu tenho que ser batizado em Israel, que não é mais especial. É água igual a água daqui hoje à noite, tá bom, Deus? Fica tranquilo que é tudo a mesma água, tá? Não tem nada de especial lá não, meus irmãos. Quando você pensa em Israel, talvez aqueles que gostam de estudar um pouco mais, pensam nos feitos e conquistas dessa nação. É uma nação que ela é muito avançada em tecnologia, o desenvolvimento tecnológico na área de computação,
ciências no geral, na área de agricultura, as tecnologias para proveito da terra, do plantio. Afinal de contas, é um país extremamente desértico, né? Então eles precisam de soluções inteligentes para cultivos, né? E eles são bons nisso. Agora, talvez você não pense só em coisas boas sobre Israel, né? Se você realmente assiste às notícias, você pensa nas dificuldades que eles, como nação, geopoliticamente, têm enfrentado ao longo das últimas décadas e, por que não dizer, ao longo dos séculos, não é verdade? A briga territorial, geográfica com a Palestina, as incursões de grupos terroristas. Você consegue pensar no povo de Israel num povo que vem lutando há muito tempo, não é? Certamente isso deve fazer parte. Talvez o que não venha à cabeça tão rápido para a gente é a verdadeira situação espiritual do povo israelita, dos judeus. Meus irmãos, os judeus foram o povo que Deus escolheu lá atrás. Ele criou uma nação por meio de Abraão, estabelecendo ele como pai de muitos filhos ele tem, não é? E você olha para essa nação e você fala, rapaz, esse negócio foi Deus que fez, mas quando você olha para a situação espiritual dos israelitas, qual é a conclusão que você chega? Não aceitaram o Messias. Lembra, João 1, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus fazia parte daquele povo, mas era visto como opositor, como inimigo, não como o Messias que vinha para trazer salvação e livrar os homens dos seus pecados. Mas, meus irmãos, esse texto que nós vemos hoje, e eu já afirmo de antemão que o sermão de hoje é um pouco diferente. O sermão de hoje, o texto de hoje, visa nos lembrar que Deus não se esqueceu do seu povo. E de que Deus ainda tem propósitos altamente altos para os israelitas, para os judeus. E compete a mim e a você entendermos o que é que Deus está fazendo na história e de que maneira nós somos participantes dessa história em relação aos próprios judeus. É sobre isso que o texto fala hoje. E para nós entendermos isso, eu decidi dividir aqui didaticamente em 3 pontos, é um sermão presbiteriano, então 3 pontos. Quais são os elementos que nós temos aqui? A primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é de que Deus sempre teve o propósito de salvar Israel. Sempre teve esse propósito. E, meus irmãos, o texto de hoje ele é um pouco desafiador, um pouco complexo. Eu pretendo resumir alguns argumentos, mas eu pretendo também pregar de forma muito textual. Então, deixa a Bíblia aberta e nós vamos agora passar a analisar o que começa a dizer no início do versículo 25. Veja comigo aí, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Meus irmãos, quem são esses irmãos a quem Paulo está se dirigindo? Ele está falando com os gentios, mais especificamente. Veja, na igreja de Roma, você tinha uma audiência muito diversificada. Mas Paulo está falando, neste ponto, desde a metade do capítulo 11, especificamente com os gentios. Com aqueles que não são judeus por origem, etnicamente, pelo sangue, porém, receberam a pregação do evangelho. Paulo está direcionando uma exortação, uma admoestação a eles sobre como os gentios deveriam tratar os judeus. Como que eles deveriam se relacionar com os judeus, e nós já vimos na semana passada, então aqui eu vou recapitular. Deveriam se relacionar com aqueles que antes eram o povo de Deus, mas parecia haver uma grande apostasia, a ponto de, nos dias de Paulo, vários judeus não criam no evangelho. A pergunta é, o que os gentios deveriam fazer? E Paulo diz, veja, versículo 25, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Gente, a palavra mistério, ela é misteriosa, né? Dependendo do contexto de igreja que você vem, você fala mistério, né? Chega, né? Vira um X, assim, mistério, né? Meus irmãos, mistério, o nosso uso popular é de um milagre, uma coisa sobrenatural, mas biblicamente, teologicamente falando, o conceito de mistério tem muito mais a ver com a seguinte ideia: algo que antes estava oculto, mas agora, algo que pertencia somente à mente de Deus, aos desígnios de Deus, mas que agora, no tempo e no espaço, está sendo revelado, está sendo trazido. Ou seja, mistério não é uma coisa mística, inalcançável, não. Mistério era aquilo que nós não sabíamos antes, mas agora Deus está revelando. Meu irmão, eu e você precisamos recuperar esse conceito de mistério para as nossas relações evangélicas, tá? Mistério, veja, mistério não é só aquilo que, ai, meu Deus, eu não posso nem falar, é tremendo, tá? Não é isso não, tá? Mistério, quer ver? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembra disso? Essa citação de Isaías? O pessoal adora falar isso, né? Rapaz, olha, eu estou doido para ver aquilo que nem olhos viram, nem olhos viram. Mas, meus irmãos, o versículo seguinte diz: essas coisas Deus nolo revelou pelo Espírito. O Espírito Santo está revelando no tempo e na história aquilo que nos é aguardado. E Paulo deseja que eles entendam esse mistério para que eles não sejam presumidos em vós mesmos. Outras palavras, para que os gentios não tenham um entendimento distorcido do seu relacionamento com os judeus, eles precisavam entender esse mistério que agora estava sendo revelado. Meus irmãos, o que é que os gentios estavam fazendo? Eles estavam menosprezando preconceituosamente os judeus. Sabe o que os gentios estavam fazendo? Eles estavam assim, rapaz, eles olhavam para os judeus, falavam assim, bom, os judeus não creem no evangelho, mas nós que ouvimos o evangelho, agora estamos crendo, que alegria, nós cremos em Jesus. Mas por algum motivo eles passaram a olhar de forma menor os judeus. Tadinho dos judeus, não creem no evangelho. Como se os gentios fossem melhores, não eram melhores. Eles precisavam tentar entender o que é que Deus estava revelando no tempo e na história. Lembra que eu falei semana passada? Existe aqui uma espécie de jogada de xadrez que Deus está fazendo. Lembra que nós falamos disso? Que Deus tem um timing, um tempo para cada coisa que está acontecendo. E ele explica na segunda metade do versículo 25, olha aí, resumindo o que nós falamos antes, olha aí, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Ele retoma aquilo que nós já falamos na primeira metade do capítulo 11. Presta atenção que eu vou resumir aqui. O povo de Israel havia sido escolhido por Deus. E eles haviam recebido as promessas de que um dia o Messias viria para resgatar os homens, resgatar os judeus dos seus pecados. Porém, quando o Messias veio, eles não creram. Eles se endureceram. Nos dias de Jesus, eles perseguiram Jesus, perseguiram seus apóstolos, perseguiram todos aqueles que tentavam dizer que Cristo era o Messias. A palavra Cristo no grego e a palavra Messias no hebraico, Christos e Meshiá, são interconectadas, elas apontam para a mesma coisa. Jesus estava falando, eu sou aquele Cristo que vocês estavam esperando, que os profetas falaram, que os homens de Deus, santos homens, falaram da parte do Espírito Santo. Sou eu que vim fazer isso. Os judeus não acreditaram. Não acreditaram. E muitos deles se fecharam. Nós explicamos na semana passada. Quando eles se fecharam, aquilo em vez de ser uma cessação da obra de Deus, falhou, deu errado, não. Deus mostra que na verdade aquilo foi a oportunidade que ele queria para que a pregação batesse nos judeus, aí não entrou, né? E se desviou para os gentios. E assim os próprios apóstolos que pregavam nas cidades da Judeia começaram a perceber que os gentios estavam recebendo o evangelho, como a mulher samaritana, por exemplo, que eles estavam crendo, que outras pessoas. E assim Deus levanta, por exemplo, um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, que era um apóstolo nascido fora de tempo e que, diferente dos outros apóstolos, que tinham um ministério de pregação voltado para os da circuncisão, os judeus de Judeia e Jerusalém, agora Paulo redireciona a sua pregação para os gentios. Para os gentios. E o que começa a acontecer? Quando esse apóstolo judeu começa a pregar para os gentios, eles se convertem. Vários deles, eles se abriram e a pregação começa a se espalhar pelos gentios. Você lembra, por exemplo, de Atos capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, lembra? Naquela cena, você tem ali os discípulos reunidos em oração, e Deus decide cumprir a profecia de Joel, e o Espírito Santo é derramado, línguas como de fogo aparecem sobre as suas cabeças. E o que acontece naquele momento? Eles passam a falar em outras línguas estrangeiras. Lembra disso? E os nativos que estavam ali reunidos na festividade de Pentecoste começam a ouvir as maravilhas de Deus nas suas próprias línguas. Os da Capadócia, da Arábia, os medos, os persas, da Mesopotâmia, eles passam, da Frígia, eles passam a crer. Os gentios, que não eram um povo original, pelo menos aos olhos, passam a crer. E Deus fala, sim, esse sempre foi o propósito de Deus, porque não havia eleitos somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Meus irmãos, Deus havia decretado que haveria uma grande, como ele fala no final do versículo 25,
uma grande plenitude de gentios, que seria convertida desde o primeiro século, mas por toda a história da igreja. Meu irmão, minha irmã, qualquer pessoa que não nasce em Jerusalém ou na Judéia, não é judeu no sentido estrito da palavra, no sentido étnico. Logo, todo mundo que se converte fora desses arredores é um estrangeiro, é um bárbaro. E a igreja do Senhor está cheia desses, não é verdade? Pelo mundo, pela Europa, pela Ásia, pela África. Deus saiu convertendo gente até no Brasil. O que você é hoje à noite? Né? Eu não sei se muitos aqui são judeus de origem. Quero apostar que a maioria não. Nós somos brasileiríssimos daqui mesmo. E Deus decidiu nos alcançar. A plenitude de muitos gentios na história da humanidade tem sido objeto claro da pregação do Evangelho. Só tem um detalhezinho que o texto mostra, e é aqui onde o bicho pega, meus irmãos. Versículo 25, o final dele. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. É aqui, meus irmãos. É aqui. Para mim, o primeiro versículo mais difícil do Novo Testamento é Romanos 9, 22. Quando ele fala que Deus tem vasos de honra e vasos de desonra. Dupla predestinação. Já falamos sobre isso. Se você quer quebrar a cabeça, volta no sermão lá. Esse aqui é o segundo versículo mais difícil. Meus irmãos, o que significa que todo Israel será salvo? Posso já antecipar para vocês uma coisa? Não há muito consenso magnânimo entre os teólogos. E eu digo não lá os teólogos, aquele que você fala assim, esse aí ninguém concorda. Não. Eu estou falando dos teólogos da casa. Reformadores, pais da igreja. Existe uma diversidade de opiniões muito grande. Então, eu pretendo no sermão dessa noite ser honesto com relação a essas posições, mas ao mesmo tempo dar a entender aos irmãos aquilo que eu creio, que por contexto é o que nós deveríamos entender. O que é a salvação desse Israel todo? Vamos lá. Primeira posição, meus irmãos. Alguns aqui afirmam que Paulo está usando o termo Israel no seu sentido apenas espiritual. Naquele mesmo sentido que o próprio apóstolo Paulo já havia usado lá no capítulo 9, versículo 6. Volta comigo, capítulo 9, versículo 6. Você vai perceber que Paulo vai descrever que israelita não é só quem nasceu em Jerusalém ou em Israel, mas israelita é todo aquele que espiritualmente crê nas promessas. Olha o versículo 6, Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, alguns acham que, agora voltando lá no capítulo 11, volta lá, que quando Paulo fala que todo Israel está sendo salvo, que ele está se referindo a todos os, vamos dizer assim, os filhos de Abraão pela promessa, tá? É como se ele estivesse falando isso. O Israel todo que vai ser salvo, inclui inclusive a gente, né? Inclusive nessa linha de interpretação, volta aí porque tem uns detalhes exegéticos, capítulo 11, versículo 26. Quando ele fala, e assim todo Israel será salvo, alguns interpretam essa palavrinha assim aí, como se fosse um advérbio de modo e não um advérbio de tempo. O que quer dizer isso? É como se ele tivesse falado assim no versículo 25. Até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim, com a plenitude dos gentios, todo Israel está sendo salvo. Entendeu a ideia? Entendeu? A plenitude dos gentios, a salvação deles, junto com os judeus que se salvaram, é a salvação de todo Israel. Só que, meus irmãos, eu não tenho tempo para entrar no grego aqui, mas essa interpretação do assim como advérbio de modo e não como advérbio de tempo é bem forçada no contexto aqui. Porque claramente, este assim, ele está falando de um tempo. Primeiro aconteceu uma coisa, um endurecimento. Depois a salvação dos gentios. E depois o Israel será salvo. A interpretação foge, essa interpretação de modo foge ao contexto da própria perícope. Mas, meus irmãos, a gente tem um problema aqui. O problema não é só o pronome, não, ou só a conjunção. O problema é que essa interpretação estritamente espiritual de Israel não condiz com o contexto do capítulo. Nesse capítulo 11,
Paulo não está falando de Israel somente no sentido espiritual, mas ele está falando de judeu de verdade, do Israel de verdade, dos judeus que se endureceram, povo étnico, de carne. É o contexto do capítulo todo, é muito difícil, e para interpretar a Bíblia, meus irmãos, nós precisamos sempre ler os versículos no seu contexto. Desde o versículo 1, os irmãos vão reparar que ele está falando do povo étnico de Israel. Então essa primeira interpretação, eu creio que não é a mais forte interpretação desse texto. Talvez seria a mais fraca, exegeticamente falando. A segunda, meus irmãos, é que esse todo Israel que será salvo, presta atenção, é como se Paulo estivesse falando daquele remanescente de judeus que vai completar a salvação dos que ainda faltam serem salvos. Lembra que desde o início do capítulo 11, nós falamos que Deus, em todos os tempos, vem conservando para si um remanescente de judeus, a despeito da apostasia dos judeus desde o início. Você lembra que a apostasia é que muitos abandonaram a fé. Porém, Deus, como ele deu exemplo lá no início do capítulo 11, mesmo nos dias de Elias, quando Elias ora a Deus, fala: Senhor, eu estou sozinho, seu povo abandonou a fé, mataram os teus profetas, arrasaram nossas cidades, só fiquei eu. E aí Deus fala: ficou não, porque eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, aquilo ali era uma prova de que em todos os tempos Deus estava conservando um grupo fiel, uma igreja dentro dos judeus, ainda que muitos estivessem abandonando com idolatria, com adultério, mas ainda havia verdadeiros judeus que criam nas promessas. Meus irmãos, e certamente essa interpretação de que Deus está salvando um remanescente não está errada, só tem um detalhe, também não está certa. Não é disso que o texto está falando. O texto não está falando que então Deus vai salvar um remanescentezinho, que vai completar a conta matemática. Não. O que o texto do versículo 26 fala é que Deus salvará todo Israel. Todo Israel. Meus irmãos, eu como exegeta, como pastor, estou fazendo sermão durante a semana e torcendo para eu não chegar na conclusão que parece que eu estou chegando. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Quando a gente vai interpretar a Bíblia, eu não chego na Bíblia com os meus pressupostos pré-construídos e aí interpreto a Bíblia de acordo com o que eu quero ver no texto. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que eu tenho medo? Eu vou antecipar aqui uma coisa para dar a resposta no final. Às vezes, quando eu chego diante desse texto, o meu receio é que eu sei que existe hoje uma posição extremada, entre alguns irmãos nossos que são mais dispensacionalistas. É uma categoria de pessoas que interpretam os fins dos tempos, os sinais, às vezes de uma maneira muito literalista. E os nossos irmãos dispensacionalistas tendem a acreditar que no final dos tempos, o que Deus vai fazer na eternidade é restaurar a nação de Israel, o estado político e civil de Israel. Que o grande plano de Deus, na verdade, é quando salvar todo mundo, tudo bem, salvou aqui todo mundo, tem um monte de crente aqui na igreja, mas na verdade o grande propósito de Deus é restaurar o estado teocrático de Israel. E esses nossos irmãos que assim são, é aquela galera que tem bandeira de Israel em casa, entendeu? É o pessoal que anda Israel é top, né? É adesivo no peito, né? Geralmente são os nossos irmãos que tem uma fixação muito grande, a ponto de eu lembro uma irmã da minha antiga igreja, ela falava assim: nossa, eu já fui para Israel 6 vezes. Eu falei: 6 vezes, meu irmão? Pouquinho demais, né? Aí eu falei: por quê? Ela falou: não, e olha, ela não é a única no que eu vou falar aqui agora, talvez você já tenha feito isso. Porque quando Jesus voltar, eu quero estar lá. Por quê? Porque é lá que é o cenário político mundial, é lá que as coisas vão acontecer. Como se o foco de Deus fosse quase exclusivamente com a nação política de Israel. E meus irmãos, ainda hoje muitos israelitas, judeus, pensam dessa forma. E meus irmãos, eu creio que não é isso que o texto está falando. O texto não está falando sobre restauração teocrática do estado geopolítico de Israel. Isso não condiz com o que Deus vai fazer na Bíblia. Nem no livro de Apocalipse, meus irmãos, que é o livro que nós estamos estudando pela manhã, nós chegamos à conclusão em nenhum texto de que Deus está apenas esperando o tempo da restauração do estado geopolítico de Israel. Isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Então, pastor, tudo bem. Você está falando tudo o que não é. Então, o que é? O que é, pastor? O que esse texto está falando? Meus irmãos, eu creio que esse texto, com toda clareza, está dizendo que Deus
reserva para si a salvação de um número massivo de judeus nos últimos tempos. É isso. O que o texto está falando é que, ainda que Deus tenha sim conservado um remanescente de judeus ao longo da história, que crê nas promessas de Deus, muitos que estão se convertendo, mas ainda é um número pequeno, o que nós veremos à medida que os tempos se aproximam do fim, é de que Deus está prestes, se já não está fazendo, causando um grande avivamento entre judeus que vão crer em Jesus. É disso que o texto está falando, meus irmãos. E aí você fala, ué, pastor, você está falando então que literalmente todos os judeus serão salvos? Porque quando você lê esse texto, versículo 26, veja aí, novamente. E assim, todo o Israel. Pergunta, ele está falando que todos os judeus individualmente, quantitativamente serão salvos? Não tem como ser isso, meus irmãos. Não tem como ser, porque nós mesmos sabemos que mesmo nesses dias, muitos não estão sendo salvos. Muitos estão morrendo nos seus pecados, na sua incredulidade. Então, o texto não está definindo a palavra todo, o adjetivo, de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. Deus tem um propósito em massa para essa nação. Muitos judeus serão salvos. Tá, pastor, com base em que você está falando isso? Como é que você chega nessa... Por que você conclui isso e não hoje? Até porque, meus irmãos, para quem está estudando esse texto aí ao longo da semana, porque muita gente falou, pastor, essa semana é Romanos 11, 25 a 32, né, pastor? Falei, tô lascado. O povo está estudando, tô frito, né? Todo mundo sabe que essa posição que eu estou apresentando aqui difere da própria posição do Calvino. Calvino não é santo da igreja não, meus irmãos, mas o cabra sabia das coisas. Calvino era da posição que esse Israel aqui é um Israel apenas espiritual. Só que eu falei, desculpa aí, Calvino, eu não consigo concordar com você. Porque o contexto da passagem é outro. E para que não fique parecendo que eu estou aqui sendo arrogante, discutindo com Calvino, eu quero mostrar e defender esse ponto a partir do meu segundo ponto. O primeiro é, Deus salvará todo o seu Israel espiritual num avivamento, numa conversão em massa de judeus. Por que isso é verdade? Meus irmãos, por causa do início da história, segundo ponto, a eleição de Deus para os judeus, desde o início, é irrevogável. Olha, vamos continuar lendo o texto. Olha o versículo 27. Esse é o meu segundo ponto. A eleição de Deus para os judeus, desde o início, é irrevogável. Veja só o que ele diz, ainda na segunda metade do versículo 26. Segunda metade. Ele diz, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Meus irmãos, essa aqui é uma citação que está sendo feita, ou essa combinação de citações, ela é feita a partir de 3 textos da Bíblia, tá? Salmo 14, versículo 7, Isaías 27, versículo 9, e Isaías 59, versículos 20 a 21. Todos os textos do Antigo Testamento, inclusive, esse último que eu citei, Isaías 59, 20 a 21, foi o texto que a gente leu hoje no sermão, na leitura da liturgia. É o que diz, virá de Sião o libertador, e ele apartará o Jacó de suas iniquidades. Meus irmãos, Isaías, um profeta no ano 740 a.C., ele estava dando uma esperança para aquele povo de Israel, cujo destino iminente era o cativeiro babilônico, eles seriam escravizados novamente. Mas Isaías fala assim, eu sei, vai ser difícil, porém, Deus enviará de Sião o libertador. Essa promessa, meus irmãos, essa Sião de Deus, é como se Deus estivesse falando, da própria cidade celestial de Deus, ele haveria de enviar o Messias para resgatar, para libertar este povo que havia sido feito escravo dos homens, mas também dos seus pecados. O libertador viria e apartaria Jacó das suas impiedades. Aqui tem um detalhe, a palavra Jacó. Jacó, meus irmãos, é a palavra que sempre aparece no Antigo Testamento para descrever o Israel físico. E, meus irmãos, Deus está falando, eu apartarei Jacó das suas impiedades. Meus irmãos, ao mesmo tempo, Jacó também, você lembra quem era, né? Você lembra que tipo de espécie de judeu Jacó era? Meus irmãos, eu posso abrir assim, raça boa não era. Jacó, filho de Isaac, era irmão de Esaú. E nós já falamos sobre ele lá no capítulo 9, mas tem alguns detalhes sobre Jacó que você tem que lembrar. Jacó era mentiroso, safado, trapaceiro, malandro. Esse era Jacó.
Meus irmãos, Jacó, ele tinha tudo para ser o melhor tipo de judeu que existia, porque vocês já repararam quem era o pai e o avô de Jacó? Ele podia chegar na escola, os caras discutindo para ver quem era mais santo, qual era a tribo, fala assim, rapaz, eu sou neto de Abraão, cala a boca vocês aí, rapaz. Isso era Jacó. Poderia falar tranquilamente, meu pai é Isaac, ele é o filho da promessa. Você lembra lá quando Moisés falou lá atrás? Ele não faria isso, né? Temporalmente não dá certo de fazer. Mas pensa, ele tinha tudo, ele tinha um berço de ouro, uma família da promessa, mas era um mentiroso, era o que manipulava situações, manipulava a predileção dos seus pais, manipulou a fome do seu irmão. O rapaz chegou, Esaú chegou, depois de um dia de trabalho, morrendo de fome, e Jacó falou, que pratinho gostoso de lentilha, come, ó, que cheirinho bom. Mas, vamos conversar sobre aquele direito de primogenitura? Esaú por nada, meus irmãos, vendeu o seu direito de primogenitura. Depois Jacó vai lá e engana o seu pai, bota lá uma pele no braço. Isaac toca, Esaú, é você, meu filho? Sou eu. Ele simula a voz. Meus irmãos, ele acabou com a família dele. Ele sai fugido, com medo da ira do seu irmão. Mas Jacó era um eleito de Deus. E Deus tinha uma obra para fazer na vida daquele homem. Jacó, presta atenção, Jacó seria trabalhado na santidade do Senhor. E o que acontece? Você lembra, né? Queria casar com uma da família de Labão, falou, tá bom, 7 anos você trabalha, você vai ter a sua esposa. Quando chega lá nos 7 anos, e agora? Pegadinha, mais 7 anos. Lá vai ele trabalhar 14 anos para ter 2 esposas que brigavam o tempo inteiro, depois os meninos brigavam. Mas Deus estava tratando com ele, né? Porque Jacó, o safado, se tornaria Israel. Israel. Pai dos 12 filhos que seriam as 12 tribos. Meus irmãos, a história de Jacó é a história do povo de Jacó. Deus, quando elege, o fruto pode parecer ruim, uma ameixa ruim. É a prova de que de árvore boa pode cair fruto podre, mas a eleição de Deus está sobre essas coisas. De tal maneira que em Romanos capítulo 9, Paulo fala que Deus escolheu a Jacó e não a Esaú. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Meus irmãos, essa é a eleição de Deus. É capaz de pegar um povo duro, que não vale nada, e apartar as iniquidades e converter esse povo para a glória de Deus. É isso que Deus tem poder para fazer. Porque no versículo 27 ele diz, esta é a minha aliança com eles. Meus irmãos, nosso Deus, quando ele sela uma aliança, um compromisso, ele não é homem para mentir. Você já cantou isso antes, né? Deus de aliança, Deus que não é homem. Sabe por que é tão boa essa música? Sabe por que todo mundo gosta de cantar? Porque ela está citando a Bíblia. Deus não é homem para mentir. Nós, quando fazemos promessas, meus irmãos, a gente é especialista em esquecer de promessa, quebrar a promessa e fingir que não é conosco a promessa, não é? Meus irmãos, a gente faz isso o tempo inteiro. Gente. Os casados aqui, vocês conseguem lembrar dos votos românticos de casamento que você fez no dia do seu casamento? Você consegue lembrar? Prometo coçar o seu pescocinho todos os dias. O homem falando, prometo, olha, no que depender de mim, eu sempre farei o café que você gosta, todo momento que você me permitir, estarei lá para massagear os seus mindinhos. Meus irmãos, no dia dos nossos votos, a gente enche a boca romântica e poética para falar de coisas que a gente promete que vai fazer todos os dias. Não dá nem 2 semanas de casamento, você já está, o que eu falei mesmo? Você consegue, de verdade, pega aí o tempo de casamento que você tem aí, olha para trás, quanto tempo atrás, lembra dos seus votos, o que você prometeu naqueles dias? Tem muito casamento por um fio, casamento de crente, tá? Casamento de crente, por um fio. Porque dentro do muito desgaste do relacionamento diário, do pecado que causa, muitos maridos e esposas esqueceram aquilo que eles falaram. Na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? Não é? Na abundância ou na falta de elementos? Meus irmãos, a gente infelizmente quebra muito desses votos. Mas graças a Deus, o nosso Deus não é assim. Meus irmãos, graças a Deus que Deus, quando Ele prometeu se casar conosco, quando Ele fala é na saúde, na doença, Ele sempre está com a gente na saúde e na doença, não é?
Quando Deus fala que é na fartura, na abundância ou na falta, na pobreza, Deus está conosco todos os momentos. Ele não quebra o casamento dele conosco jamais, porque aquilo que Deus promete é irrevogável, meus irmãos. Veja comigo o versículo 27. Versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo está falando, gentios, eu sei que nesse momento os judeus, eles são inimigos de vocês, eles não creem no evangelho, e quem não crê no evangelho é nosso inimigo espiritual, infelizmente. Mas, porém, quanto à eleição, eles são amados, Deus não se esqueceu deles por causa dos patriarcas. Aquilo que Deus havia prometido quando seu casamento começou lá atrás, por meio de um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então prometeu dar uma terra. De ti farei uma grande nação, prometeu dar um povo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bênção. Por meio do seu descendente virá a promessa. Sê tu uma bênção, Abraão. Meus irmãos, Deus não tem amnésia espiritual. Ele jamais se esqueceu do que ele falou para Abraão. Quando ele disse para Abraão que Abraão ia ter uma terra com seu povo, Abraão herdou aquela primeira terra prometida, que era símbolo de uma terra prometida maior. Quando Deus deu um povo a Abraão, aqueles israelitas, 1 milhão de israelitas na terra de Gósen, dentro do Egito, era apenas um prenúncio desse bando de israelita aqui. Inclusive israelitas que são israelitas espirituais entre os israelitas físicos, entre os judeus. Quando Deus prometeu que por meio do descendente viria o outro descendente, Deus não se esqueceu disso. Jesus veio no tempo e no espaço, nascido de mulher, filho de homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para salvar os homens dos pecados. Seu nome seria Jesus, porque ele livraria o povo dos pecados deles. Deus não mente. Deus não mente. Meus irmãos, eu e vocês só estamos aqui nessa noite porque as promessas de Deus são irrevogáveis. Amém? Nós estamos aqui por causa disso. Mas o que o texto está falando é que os próprios judeus que são salvos serão salvos, porque aquelas iniciais promessas também são irrevogáveis em relação a eles. E esse é o grande ponto do texto, meus irmãos. E é assim que nós caminhamos para o nosso último ponto. Não é só que a eleição de Deus é irrevogável, que Deus não mente, que a gente aprende com Deus, mas de que por causa do que Deus tem para os judeus, nós, os gentios, temos que aprender a amar os judeus e desejar a salvação deles. Esse é meu último ponto. Nós precisamos amar os judeus e desejar a salvação deles. É assim que Paulo termina, meus irmãos. Olha o versículo 30. Porque assim como vós também, está falando com gentios, tá? E por falar com gentios, está falando conosco também. Então olha só. Como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Meus irmãos, Paulo está tentando mostrar para os gentios o tamanho desse mistério. Eu quero que você preste muita atenção, que esse provavelmente é o ponto principal do meu sermão. O tamanho do mistério, meus irmãos, não é somente os fatos que hão de se suceder cronologicamente sobre a salvação de judeus e gentios. Não é só isso. O tamanho do mistério é o que Deus quer de nós em relação a esse mistério. Deus está dando, meus irmãos, uma explicação pastoral. Pastoral. Ele está dizendo para os gentios, gentios é o seguinte, vocês lembram que vocês eram desobedientes, né? Que nenhum de vocês aqui estaria aqui. Vocês eram um povo perdido. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 4, que nós estávamos debaixo da ira, filhos da desobediência, soltos à nossa própria sorte, perdidos. Mas, meus irmãos,
nós agora alcançamos misericórdia, porque nesse jogo de xadrez divino, que às vezes foge do meu entendimento, Deus endureceu os judeus para que a pregação se desviasse para os gentios, e aqui a gente está. E a misericórdia alcançou a gente. Só que Paulo está explicando, mas agora, judeus, agora, gentios, a mesma misericórdia que está sobre vocês vai alcançar os judeus que agora estão duros, do mesmo jeito que vocês estavam duros antes. Do mesmo jeito. Porque Deus fez isso. Pá, pum, pá. Pá, pum, pá. Melhor explicação teológica também. Pá, pum, pá. Deus endurece lá. Os gentios já estavam duros. Deus endurece os judeus. A pregação acontece para os gentios. Converte os gentios. Agora os judeus ficam com ciúme dos gentios e também querem o evangelho. Porque a gente está com ciúme dos gentios. Vai entender. É mistério de Deus mesmo, meus irmãos. É mistério de Deus. Mas os judeus são alvo da misericórdia, porque o grande ponto do capítulo 11, meus irmãos, é que Deus tem misericórdia tanto para judeu quanto para gentio. É o último versículo, versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Se é misericórdia, lembra que a gente explicou semana passada? Se é misericórdia, é porque ninguém merecia. Meus irmãos, honestamente, o que é que nós, gentios e os judeus, todos nós, merecíamos? Pode falar. Morte, condenação, inferno, queimar, meus irmãos. Era o que a gente merecia. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebelião contra o Senhor. Mas Deus decidiu dar misericórdia. Lembra que a gente explicou qual é a diferença de misericórdia e justiça? Justiça é quando Deus dá o que a gente merece. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. E aí tem um terceirinho, né? A graça. Graça é quando Deus dá o que a gente não merece. Entendeu? Então lá, misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá o que a gente merece. O que a gente merecia? Morte. Deus não deu a morte. Quem sofreu a morte em nosso lugar? Jesus. Ele morreu na cruz. Na cruz eu estou vendo a ira de Deus sendo satisfeita, porque alguém tinha que pagar, mas a misericórdia vindo para mim, porque eu precisava estar lá. Pensa ali, ó. Mas a misericórdia veio para mim. Mas agora eu tenho graça também. Graça porque em lugar de morte eu ganhei vida, e vida abundante, vida eterna. Eu que nem judeu era. E o judeu, que também nem judeu era direito. Porque Deus decidiu usar de misericórdia para com todos. E meus irmãos, se isso é verdade, eu pergunto a você, essa é a grande pergunta. Nós temos direito de nos gabar sobre judeus? Pelo contrário. Se Deus nos alcançou com tão grande misericórdia, nós devemos ser canal de misericórdia para com os judeus, meus irmãos. Esse é o ponto. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você encontra alguém que você sabe que é judeu na rua, como é que você reage? Você vê um judeu, você entrou no supermercado, você vê uma pessoa que está trajada, de cima a baixo. Hoje de manhã as crianças fizeram graça com isso lá. Porque parece um pouco engraçado, parece um pouco diferente, né? Tem o chapeuzinho, aí você tem as barbas com as tranças, né? Você tem as vestes diferenciadas, o óculos. Um povo que se gaba muito, talvez, das suas habilidades financeiras, econômicas, por aí vai. Mas sem Cristo estão perdidos. Meu irmão, quando você olha para um judeu, existem duas reações que eu e você podemos ter. Uma reação é olhar e falar, que peninha. Se acha tão bom, tão cheio de si, porém não creu em Jesus. O que eu posso fazer? Meus irmãos, essa jamais deveria ser a nossa reação. A nossa reação deveria olhar, eis um pecador como eu, que não merecia salvação como eu não merecia salvação. Mas Cristo me alcançou e Cristo diz que Ele tem um propósito para o povo dessa pessoa. Portanto, ele também pode ser alvo da graça e da eleição de Deus, e eu quero participar disso. Quando eu estava nos Estados Unidos, ainda no seminário, o reverendo Elias Medeiros, um dia, levou no seminário um pastor que tinha uma agência de missões nos Estados Unidos, que o foco deles era evangelização dos judeus. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma agência missionária e evangelística especializada em evangelização de judeus. Nunca tinha ouvido falar. Foi muito interessante ouvir o trabalho.
E uma das perguntas que um dos alunos muito inocentemente fez, falou se era muito difícil. E esse homem disse o seguinte, esse pastor, esse trabalho, ele parece infinitamente mais difícil do que o trabalho de pregação com outros povos, como africanos, asiáticos. E aí o aluno perguntou por quê, e ele disse, porque o judeu acha que não precisa de salvação. Ele acha que eu sou um ridículo, porque eu estou tentando oferecer para ele uma coisa que ele já tem. Ele já tem. Imagina, né? Imagina que eu fosse o Neymar. Por falta de um exemplo melhor. Sem preconceito com o tadinho do Neymar, gente, né? Imagina que eu fosse o Neymar e aqui para fins de exemplo que o Igor, meu amigo aqui, viesse um reles membro da Igreja Presbiteriana Redenção, fala, Neymar, que bom que você veio aqui na Igreja Presbiteriana Redenção. Eu queria conversar com você, porque eu queria te dar umas dicas de futebol, Neymar. Você topa me ouvir 5 minutinhos? Neymar, mas é coisa rápida. É o seguinte, quando você vai para cá e para lá, um pouco de movimento demais. Vai menos, Neymar, vai menos. Olha mais pro gol, né? Olha pro... Neymar, passa a bola, Neymar, passa a bola. Né? Neymar ia olhar pro irmão e falar, ok, tá aqui o seu autógrafo. Meus irmãos, os judeus às vezes olham assim para os crentes. Sabe qual que é a questão, meus irmãos? É que, de fato, espiritualmente falando, o Igor joga mais bola que o Neymar. Ele realmente joga. O técnico dele é o melhor técnico do mundo. Quem salvou ele foi aquele que se colocou na cruz por ele. A verdade que há em todo crente que tem Cristo Jesus é a maior verdade do universo. Mas isso não dá direito ao Igor ou ao que quer que seja de se gabar. Porque nós devemos olhar com misericórdia para aqueles que se acham tão sábios, mas podem ser convertidos pelas coisas loucas desse mundo. Meus irmãos, quem entende esse texto deseja ver a salvação dos judeus e participar com Deus nisso. Eu vou fazer perguntas para você. Você ora por Israel? Porque vocês estão achando que eu estou falando naquele outro sentido lá, né? Nação, não estou falando de estado geopolítico, estou falando de outra coisa. Estou falando do que a Bíblia diz. Será que nós nos compadecemos e oramos para que Deus alcance o coração dessa nação, que é o epicentro de tantos eventos históricos na história da humanidade? Meus irmãos, será que nós temos pregado, incentivado, enviado missionários aos judeus? Porque, meus irmãos, é muito difícil chegar a uma conclusão diferente dessa. Deus está para realizar, se já não está fazendo, grande avivamento entre judeus. Você quer ver isso? Você quer participar disso? Você quer ver? Porque quando, veja, meus irmãos, o grande objetivo seu e meu de vida não é fazer uma viagem para Israel, é fazer uma viagem com Israel. Quando nós chegarmos lá no céu, meus irmãos, vai ter gentil de toda tribo, língua e nação, vai ter brasileiro, vai ter até argentino, eu já falei isso para vocês, vai ter dinamarquês, vai ter aborígene, vai ter tribo que nem nome eu sei, vai ter convertidos e predestinados e eleitos nessa grande festa celestial. Mas sabe quem também vai estar lá? O irmão mais velho do filho pródigo. Porque Deus também salva aqueles que se acham muito bons, porque Deus é muito misericordioso. Então vai ter judeu lá na mesa do Cordeiro também. E a gente prega para todo mundo, inclusive para os judeus. Meus irmãos, que essa palavra, que eu creio que ela é inegável, a palavra de Deus, nos leve a demonstrar misericórdia para com todos. Que quando você pensar em Israel, que você não pense somente em tecnologia, que você não pense somente em agricultura, que somente você não pense na viagem que você quer fazer. Pense como Paulo, pense como Jesus, que olharam para os israelitas e choraram, se compadeceram e desejavam que Deus os alcançasse. Fizeram parte dessa história, assim como nós devemos fazer parte dessa história. Meus irmãos, que Deus nos use como uma igreja presbiteriana no meio de Brasília para orar e pregar para judeus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por um texto que nos desafia em muitos níveis, de um povo que aos nossos olhos parece inimigo do Evangelho, porém, quanto à eleição,
são amados por causa dos patriarcas, das promessas de um Deus cujos dons e vocação são irrevogáveis. Senhor, cada um de nós só está aqui hoje à noite, porque como falamos na última semana, a eleição prevalece. Porque se dependesse de nós, ninguém estava aqui hoje à noite, nós teríamos nos afastado do Senhor. Mas o Senhor nos amou, nos chamou, nos quebrantou, nos rasgou ao meio, nos adotou, nos deu espírito de vida. E o Senhor também está fazendo e quer continuar fazendo isso com muitos judeus. Ó Senhor, por isso que nessa noite, com muita tranquilidade, à luz do texto bíblico, nós oramos pela nação de Israel, Senhor. Nós oramos por este povo em diáspora, espalhado em várias partes do mundo, inclusive aqui em Brasília. Comunidades, grupos rabínicos, muitos que acham que é possível ter uma verdadeira religião sem o Cristo da religião. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quebranta o coração de muitos judeus em nossa cidade, Senhor. No Brasil, comunidades inteiras, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, Senhor. Em outros estados do país. Ó Senhor, tem misericórdia. Senhor, alegra o nosso coração com a esperança de que a tua eleição não falha, de que muitos se converterão, Senhor. E ajuda-nos a coparticipar nessa obra de evangelização, de amar, de demonstrar acolhimento para muitos desses, Senhor. E ajuda-nos sempre a fazê-lo a partir de uma postura de humildade e não de arrogância. Porque nós também só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.